Ô Jamil, tô vendo aqui a sua coluna, você escreveu também sobre a resistência a Trump, né? Se organizando, imigrantes montam plano contra a deportação. Conta um pouco mais dessa sua apuração pra gente. Diego, a posse, obviamente, para nós aí no Brasil, ela tem um sentido muito político, no sentido Bolsonaro, Lula, etc. Mas aqui, obviamente, esse não é o grande tema. O grande tema é o que é que vai acontecer no dia 20 de janeiro, quando Donald Trump vai assumir o poder. E ele já vem, obviamente, anunciando várias medidas, dizendo que o primeiro dia vai ser um trator, basicamente, de decisões que vão ser anunciadas. E, claro, a grande preocupação em relação às populações mais vulneráveis, aí principalmente os imigrantes ou estrangeiros, que querem saber até que ponto esse primeiro dia ou esses primeiros dias vão ser dias de extrema tensão. Então, o que é que tem acontecido aqui? Nas igrejas, nas escolas, nos centros comunitários, grupos se reunindo, grupos de imigrantes se reunindo, inclusive com advogados, com ativistas de direitos humanos, para planejar algum tipo de resposta a uma eventual operação de deportação em massa. Então, o que eu trago na minha coluna hoje é justamente esses detalhes, como os diferentes grupos aqui dos Estados Unidos estão se organizando para lidar com o governo Trump. Então, no caso dos imigrantes, muito interessante, é dramático, né? Mas é muito interessante ver como toda essa programação está sendo feita. Então, por exemplo, os imigrantes estão sendo instruídos a não abrir a porta, né? A não ser que você tenha, do outro lado, um agente que tenha um pedido judicial para que essa porta, que essa residência seja aberta, que você decore o telefone das pessoas mais próximas de você, para você eventualmente alertar essas pessoas, porque eventualmente o seu telefone vai ser confiscado. Então, toda uma série de medidas para as pessoas e também os seus direitos, né? Até que ponto você tem o direito de permanecer em silêncio se você for preso, se você for detido por algum motivo. Claro, isso tudo em relação à imigração. E, claro, todas as outras dicas, né, do que fazer diante de uma deportação em massa. A grande diferença, dessa vez, para o primeiro governo Donald Trump, é que naquele governo que começou em 2017, ninguém sabia o que vinha pela frente, né? Era uma grande incógnita. Hoje, já se sabe muito mais. Então, não só os imigrantes e ativistas de direitos humanos estão se organizando, mas as prefeituras. Então, nessa matéria, eu mostro aí como as prefeituras de Boston, de Chicago, de Los Angeles, de São Francisco, aqui de Nova York, se organizam justamente para proteger os imigrantes e esses estrangeiros. Então, é um momento de muita tensão, de muita expectativa, mas agora também de muita preparação para o que vai ser o governo Trump. Posso fazer uma perguntinha para o meu mestre Jamil, Diego? Vai lá, Carla. Então, porque Jamil, aqui a gente teve, né, na posse do presidente Lula, uma apreensão muito grande em relação à segurança, né? O Trump teve aquele episódio do atentado, e os americanos, eles são super, né, rigorosos com essa questão. Como é que como é que tá essa preparação em relação à segurança da posse, o receio de atentados? Eu lembro, a gente estava falando aqui no bastidor antes de entrar, eu tinha muita apreensão na posse do Lula em relação a lobos solitários, né, ou algum tipo de atentado. Tinha, e foi feita mesmo umas snipers. Como é que tá aí? Eu imagino que seja uma coisa meio de filme até, né, Jamil? Conta pra mim que eu tô curiosa. Tô chegando, tô apurando com o Jamil. Vamos lá, conta. Carla, eu acho que os filmes estão ficando desatualizados. É isso que está acontecendo, entendeu? De tão intenso que está o negócio aqui, tem filme aí que vai falar, não, isso era no século XX, quando nada acontecia, né? Não, de fato, há uma enorme preocupação em relação à segurança, não só do Donald Trump, mas de todos aqueles que vão eventualmente estar ali, inclusive o Biden, porque o Biden já prometeu também que vai estar na posse, naquele local onde o presidente basicamente assume, ele vai fazer parte disso. Lembra que o Trump não fez isso com o Biden, né? O Trump não esteve na posse do Biden, ele não fez a transmissão do cargo, mas o Biden promete fazer. Então tem a preocupação em relação aos dois, e na verdade a Kamala Harris também. Então a preocupação é absolutamente grande em relação à posse, muita segurança, sem dúvida nenhuma, para o dia 20.
em Washington. Washington, desde o dia 6 de janeiro de 2021, mudou de uma forma radical para todos esses eventos. Esses eventos eram quase umas festas populares, né? Naquele mall, naquele gramado que existe, em Washington. Aquilo ali era um momento de uma grande festa. Isso mudou de uma forma muito profunda já desde o dia 6 e certamente vamos ter isso agora. Agora, no que se refere a choques, vamos dizer assim, entre os grupos, não é a grande preocupação. Não quer dizer que isso não possa existir. Claro que pode existir, né? A gente sabe do profundo racha que existe hoje na sociedade americana, mas a grande preocupação é mesmo em relação a essas lideranças. Não só Donald Trump, mas também o Joe Biden, que vai estar ali. Lembrando que, né, tem muita gente do campo de Donald Trump que ainda acha que Biden foi um presidente, já está acabando agora, foi um presidente ilegítimo. Ele não venceu a eleição e mesmo assim assumiu o poder. Essa é a distopia americana. Ô, Matheus,